Olá, Vanilca Massari aqui com você. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que contam histórias e as pessoas que fazem história. As pessoas que fazem história, elas são acima da média. Mas elas são acima da média não porque nasceram com um QI elevado. Aliás, tudo que o ser humano consegue fazer, o outro consegue fazer mais e melhor. Elas são acima da média porque elas decidiram ser assim. É interessante perceber que essas pessoas, quando elas estão expondo as suas ideias, quando elas estão expondo aquilo que elas estão fazendo, elas são chamadas inicialmente de pessoas loucas. E depois, lá na frente, elas são bajuladas como gênios que mudaram a humanidade e criaram coisas que influenciaram a sua geração. Essas pessoas são pessoas que decidiram viver a vida nos seus termos. E pelo fato dela viver assim, e ela estar vivendo, na verdade, com uma mente lá no futuro, elas muitas vezes se tornam pessoas insuportáveis. A minha pergunta para você é, você tem sido uma pessoa insuportável? Você tem vivido com esse mindset elevado? Mas se você tem vivido desta forma, ou está caminhando por este caminho, seja bem-vindo ao mundo dos insuportáveis. Hoje nós vamos falar sobre 3 passos para se tornar insuportável. E no final desse vídeo eu quero contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava fazendo um desbloqueio emocional. Fica comigo até o final. Antes de mais nada, peço para você se inscrever, deixar o seu joinha e com certeza compartilhando esse vídeo vai nos ajudar em nosso canal. Então vamos lá. Primeiro passo para você se tornar uma pessoa insuportável. Os japoneses, eles conhecem 3 poderes. O primeiro poder é o poder da espada. O segundo poder é o poder da joia. E o terceiro poder é o poder do espelho. Desses 3, o mais importante é o poder do espelho. O poder do espelho, ele fala do autoconhecimento. Então, a primeira coisa para você se tornar uma pessoa insuportável é mergulhe dentro de você. Quando você passa a se autoconhecer, você começa a descobrir bloqueios emocionais e você começa a eliminar esses bloqueios. E quando você faz isso, você começa a fortalecer aqueles pontos que são fortes na sua vida e enfraquecer aqueles pontos que são fracos na sua vida. Estudando um pouco sobre neurociência e percebendo as pessoas, nós sabemos que muitas vezes as pessoas carregam bloqueios de muitos anos. Às vezes, a partir de eventos emocionais que aconteceu com você em sua história, você carrega um bloqueio. Às vezes, a partir de traumas que você viveu na sua família, na sua casa. E existem pessoas que estão na lista do número 1 para bloquear pessoas. Pais, professores, irmãos. Eles estão na lista número 1. Às vezes são agentes bloqueadores de alto nível. Eu quero contar no final desse vídeo uma história de um desbloqueio emocional que eu fiz. Mas vamos lá. Segundo passo para você se tornar uma pessoa insuportável. Nunca pare de crescer. As pessoas que elevaram seu mindset, as pessoas que realmente estão fazendo história no planeta, elas decidiram crescer todos os dias. Os japoneses possuem um sistema chamado Kaizen. O sistema Kaizen reconstruiu o Japão do pós-guerra. E o sistema Kaizen, ele quer dizer melhoria sempre e contínua. O sistema Kaizen é, eu sou hoje melhor do que fui ontem e serei amanhã melhor do que fui hoje. Quando você aprender a crescer sempre, a investir mais em você, você vai entender que você é a sua maior fonte de investimento. Você precisa começar a comprar bons livros, cuidar do seu mindset, cuidar dos seus sentimentos, investir pesadamente na sua vida. Quando você está crescendo sempre, você se torna uma pessoa que consegue influenciar outras, porque as pessoas vão querer parar de te ouvir. Mas vamos lá. Terceira coisa para você se tornar insuportável. Você tem que decidir ser uma pessoa livre. Olha,
Muitas vezes nós vivemos numa sociedade de pessoas hipócritas. As pessoas estão querendo ser aquilo que elas não são, estão colocando máscaras e estão vivendo uma vida realmente de hipocrisia. E quando você decide ser livre, você não está preocupado com a chamada reputação. Olha, existem duas palavras, reputação e caráter. Jesus foi um homem que estava preocupado com o seu caráter, nunca esteve preocupado com a reputação, porque a reputação é aquilo que as pessoas estão pensando de você, mas o caráter é aquilo que você é de fato. E Jesus não estava preocupado com aquilo que as pessoas falavam dele, que aliás chamavam ele de pecador e amigo de pecadores. Então, quando você é livre, você não vive de hipocrisia. Quando você é livre, você não está preocupado com reputação. E quando você é livre, você aprendeu a governar os seus sentimentos. Uma pessoa livre, ela não abriga mágoa com facilidade. Olha, não tem coisa pior do que você conversar com pessoas que você tem que ir com ela como que pisando em ovos. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado com as palavras, porque você sabe que a qualquer momento ela pode ser magoada. Isso é muito ruim. Isso é uma pessoa que ainda não está livre, que de alguma forma precisa ser tratada nos seus sentimentos. Quando você escolhe ser livre, você não abriga mágoa com facilidade. Quando você é uma pessoa livre, você não sai por aí magoando as pessoas. Então, quando você se torna uma pessoa insuportável, você, de alguma forma, é uma pessoa livre. E você aprende não a bloquear mais pessoas, mas você é uma pessoa totalmente desbloqueada. Aliás, falando de bloqueio, eu descobri um bloqueio que me impedia de gerar novos relacionamentos, de criar network. E eu falei, o que é isso? O que me faz impedir de me relacionar com as pessoas? E comecei a buscar na minha história, me lembrei quando nós morávamos no sítio, bem pequeno ainda, com 7 anos de idade. Meu pai chegava para mim e meus 2 irmãos, quando a gente ia para a escola, e dizia, olha, quando aparecer alguém que vem no caminho, seja de carro ou a pé, vocês se escondam. E a gente sempre fazia isso. Vendo um carro ao longe, a gente corria para um cafezal ou corria para um mato e a gente se escondia. E eu comecei a perceber que aquilo ali formou um bloqueio, porque agora adulto eu estava fugindo das pessoas novas. E acontece que naquele momento, quando nós fugíamos, às vezes passava um carro de alguém conhecido que poderia dar uma boa carona para nós chegarmos até o nosso destino. Quando você se esconde das pessoas, você na verdade está perdendo oportunidades, porque 80% dos nossos resultados depende das pessoas que nós estamos nos conectando. E olha só, quando eu descobri isso, eu ativei a ira e fiz um desbloqueio. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu quero pedir para você compartilhar dessas 3 dicas para se tornar insuportável, qual delas você mais gostou. Comente aqui neste vídeo e também compartilhe com outras pessoas. Um beijo no coração, se torne uma pessoa insuportável. Quando você fizer isso, você vai chegar nos ambientes e você não vai se encaixar. Mas saiba de uma coisa, você será aquela pessoa que vai fazer história na Terra. Até o próximo vídeo.